E na semana passada nós mostramos aqui no Balanço Geral que um assaltante morreu após se cortar com vidro após invadir uma casa, foi aqui no bairro Presidente Médici, e o corpo dele ainda segue no Instituto Médico Legal sem identificação. O Rodrigo Gonçalves tem detalhes sobre esse caso. Rodrigo, as informações são com você. O Rodrigo está me ouvindo? Acho que o Rodrigo não está me ouvindo nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com o Rodrigo Gonçalves, está lá conversando com o delegado Helder, que está acompanhando as informações sobre esse caso aí, onde um homem, como a gente falou na semana passada, invadiu uma residência, estava ali roubando essa casa e acabou se cortando com o vidro de uma janela. Ele teve um corte bem profundo, sangrou bastante, não resistiu aos ferimentos, foi surpreendido inclusive pelo morador dessa casa que deu um disparo no chão ali para que ele largasse um pedaço de madeira que estava na mão, mas o homem não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo e agora a Delegacia de Roubos e Furtos especializada aqui de Chapecó investiga esse caso e o corpo desse homem segue sem identificação lá no Instituto Médico Legal. Agora sim, o Rodrigo está me ouvindo? Rodrigo, então quais são as informações aí sobre esse caso desse homem que continua sem identificação aqui em Chapecó? Isso mesmo, Felipe. Bom dia para você, boa tarde a todos que acompanham também o Balanço Geral. Esse corpo continua sem identificação. O caso aconteceu no dia 9 de janeiro aqui em Chapecó e até agora nenhum familiar apareceu para identificar. E eu converso ao vivo aqui para trazer mais detalhes com o delegado da Polícia Civil, o Helder Arruda Chaves. Delegado, quais os detalhes que é possível a gente adiantar sobre este caso e para tentar identificar esse assaltante, esse homem que ainda não foi, nenhum familiar procurou por ele? Boa tarde. Boa tarde. Bem, o caso ele já vai ser concluído nos próximos dias, né? Tendo em vista que os elementos de informação já foram colhidos na fase de inquérito policial. E quanto à questão das características desse suspeito que veio a óbito, ele é um suspeito que tem uma pele morena, cabelos pretos, rosto afinado, a estatura mais ou menos 1,68 m a 1,69 m a 1,70 m e rosto afinado. Infelizmente nenhum parente, nenhum familiar foi até ao ML para reclamar algum corpo e até agora a gente está sem identificação desse suspeito. O laudo confirmou que a morte foi por hemorragia. Exatamente. O laudo, o IGP encaminhou um laudo para a Polícia Civil na data de ontem e foi constatado que a morte se deu por hemorragia, pela perda contínua do sangue, devido aos cortes que ele havia ocasionado nele mesmo quando ele tentou adentrar a residência. Isso provocou a própria morte dele. Delegado, já estamos completando aí quase 10 dias desse caso. O que acontece caso o corpo não seja identificado e nenhum familiar apareça em busca dessa pessoa? Nesse caso a pessoa vai ser sepultada sem identificação, mas o prazo, há um prazo ainda para que evite essa situação e posteriormente, se isso não ocorrer, vai haver o sepultamento sem identificação mesmo. Então, repetindo mais uma vez as características, só para alguém, caso esteja escutando, só para ficar bem claro. As características, ele é um homem de pele morena, cabelo preto, a estatura de 1,69 m a 1,70 m, rosto afinado e idade entre 35 a 40 anos. Certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Está aí então, Felipe, as características deste homem que ainda não foi identificado. O corpo continua no IML aqui em Chapecó, um homem por volta de 35 a 40 anos. Ele que assaltou uma residência no dia 9 de janeiro, acabou morrendo em virtude de uma hemorragia e ainda nenhum familiar procurou a polícia para identificar este corpo. Volto com você no estúdio do Balanço Geral, Felipe. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Rodrigo volta com a gente com mais informações do Papaléguas. E você, então, que tem alguém desaparecido aí, que entra dentro dessas características, vá até o IML, então, para poder reconhecer esse homem que continua, então, sem reconhecimento. O corpo dele ainda segue no Instituto Médico Legal, mesmo tendo morrido em uma situação como essa, de um crime, para a família sempre vai fazer bastante falta e é um sofrimento para todos da família desse homem,